Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Netcast, o podcast da Network Serviços. No episódio de hoje, nós teremos uma empresa que é destaque na categoria limpeza. Mas antes de eu apresentar a pessoa que vai fazer o podcast conosco hoje, eu quero convidar vocês, aqui estão nos acompanhando, baixando o nosso aplicativo nas lojas digitais. Se você tem o sistema operacional do iOS, é só você ir na loja da App Store, ou então, se você tem o sistema Android, é só ir na Play Store ou Google Play. Você vai clicar na loja, vai digitar Network Serviços, pode ser com cedilha ou sem cedilha, que vai aparecer o iconezinho azul para você baixar o nosso aplicativo. O nosso aplicativo é voltado para a construção civil. Então, você que está procurando reformar, construir ou até mesmo fazer uma determinada manutenção, um reparo, algo mais pontual, está precisando de repente de um pedreiro, um encanador, um eletricista ou até mesmo aquela mão de obra mais técnica, seja um engenheiro, um arquiteto, nós temos lá no nosso aplicativo. Também convido vocês a estarem acompanhando o nosso Instagram, que é o @network_serviços. Lá, diariamente, nós postamos as empresas que são parceiras da Network Serviços. Vocês podem ver cada detalhe de cada empresa, os serviços executados, seja por foto, seja por vídeo. Convido vocês também a ir no nosso site, que é o www.networkservicos, agora sem a cedilha.com.br. Vai ver um pouquinho da nossa história também, vai estar acompanhando as empresas, vai estar acompanhando também, vai ter o nosso telefone de contato, o nosso comercial, para de repente tirar uma determinada dúvida. Você que está nos acompanhando tem a sua empresa voltada para a construção civil e também quer ser um parceiro da Network Serviços, venha falar conosco. Nós vamos ficar super felizes de atendê-los e explicar como que é o funcionamento do nosso aplicativo. Bom, então no episódio de hoje, como eu comentei, é uma empresa da categoria de limpeza. E a pessoa responsável é a CEO da empresa, a Mara. Tudo bem, Mara? Qual que é a sensação de estar fazendo esse podcast? Você já chegou a fazer alguma entrevista alguma vez ou algo parecido? Não, definitivamente não. Essa é a primeira vez. Primeira vez, né? Sim. Mas já está gostando assim do formato, dessa proposta? É bastante interessante. Eu já assisti vários podcasts, né? Eu acho assim bem interessante. As pessoas conhecem mais você, conhecem mais a sua história, né? Sim. A gente sempre comenta, né, Mara, com todos os profissionais que já passaram por aqui também, que a proposta, né, a ideia mesmo do nosso podcast é justamente as pessoas estarem apresentando as suas empresas, né, para o mercado da construção civil. O seu cliente que está acompanhando ali, de repente uma pessoa, igual eu comentei no início, né, está precisando reformar, está precisando construir, ou até mesmo fazer um serviço de limpeza. Exato. Vai estar acompanhando, vai estar vendo o funcionamento da sua empresa, vai estar vendo você, né, que é a questão que a gente sempre fala de humanizar o negócio, né? Isso. Inclusive a gente atende bastante, né, nessa área da limpeza pós-obra, né? Sim. Então a gente tem bastante chamada nessa área. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso também, Com Mara. certeza. Nesse início, eu gostaria de saber assim de você, né? Quanto tempo que a Perfect Clean está atuando no mercado já? Como que foi o início da sua história, da criação mesmo da empresa, né? A Perfect Clean já está no mercado há quase 15 anos, né? Começou a partir de um sonho, né? Sim. Eu sempre, né, tive uma infância assim bastante difícil, né? Sempre trabalhei com limpeza. Sempre gostei da limpeza também, né? Teve uma época que eu fui, né, para a Europa, né, e trabalhei bastante com limpeza lá também. E aí surgiu essa ideia, esse sonho meu, né, olha, quando eu voltar para o Brasil, né, eu quero montar o meu próprio negócio e montar uma empresa de limpeza, né. Que legal, Mara. Mas assim, você acha então que a experiência que você teve veio lá da Europa mesmo? Sim. A ideia assim do negócio veio de lá? Sim, veio de lá. Que legal, Mara. E só por curiosidade, qual o país que você trabalhou?
Eu morei em Londres, né? Morei lá 7 anos. E já foi para atuar nessa área ou acabou, tipo, aconteceu assim por acaso de trabalhar? Não, eu fui como turista, né? E acabei ficando. Que legal, Mara. Mas você tinha parente lá ou ainda tem? Não. Hoje eu tenho porque eu me casei, né? Meu esposo é inglês, né? Então tem a família dele, né? Que mora lá. Hoje eu tenho família lá também. Mas até então, no início, não, era só eu mesma. Eu fui com a cara e com a coragem, assim. Já fui visitar com a intenção, né, de ficar. Sim. Porque sempre tem, né? As pessoas que saem do Brasil já vão com a intenção do trabalho, né? Já vão para isso, né? Mas tem aquelas, igual você comentou, vai para turistar e aí acaba ficando, né? E o estilo, assim, de vida lá, o estilo de limpeza, né, as técnicas, questão de produto, é tudo muito diferenciado do Brasil, né, e, tipo assim, eu achei que era uma ideia legal, assim, tá trazendo, né, pra cá. Os ingleses, no caso, tem essa questão da pontualidade, organização, que a gente sabe, né? Exatamente, comprometimento, né. Sim, já veio com uma experiência honestidade, exatamente. Que legal, Mara. Inclusive, esse é uma das nossas, né, missão, né. E, por exemplo, quando você saiu de lá e voltou para o Brasil, né, você já voltou abrindo a Perfect Clean ou não? Não exatamente. Eu voltei, né, na época eu estava, né, grávida, né, então eu fiquei um tempo, né, em casa, aí a gente trouxe as economias de lá, né? Eu fiquei um tempo tranquila, né? Assim, a hora que as economias estavam acabando, né? O meu marido não falava nada de português, né? Aquela dificuldade de falar português. Foi uma adaptação, foi um momento difícil para nós também, porque aí a gente começou a entrar em dificuldades financeiras, né? Sim. Porque ele entrando em depressão pelo não poder trabalhar, não conseguir falar, não conseguir, né? A gente com criança pequena, né? E a gente começou a passar assim uma certa dificuldade, né? Aí eu já tinha aquele sonho, né, falei, não, eu trabalhei com limpeza lá, né, não tenho dinheiro no momento para começar, mas eu vou voltar a fazer limpeza, né? Sim, exatamente. E foi então que eu voltei de novo a fazer serviços de diarista, né, comecei, né, fazendo diárias, né, e dali então eu já comecei a trabalhar no mesmo ritmo que eu trabalhava lá, né, pegar casas e ter mais uma pessoa para me ajudar, depois foi mais uma. E assim as coisas foram aumentando, né? Foi crescendo aos pouquinhos de mesmo, empresária MEI, né, individual, eu abri, né, aumentei, né, me profissionalizei mais, fiz cursos, tipo... aperfeiçoamento, técnicas, né, mais assim, de tratamento de piso, porque eu tinha um conhecimento que eu adquiri lá, mas eu ainda precisava de um pouco mais, né? Fiz técnica de tratamento de piso, né, higienização de estofado, e pós-obras, né, que era um serviço também que eu não tinha muito conhecimento, né, tinha conhecimento na parte de organização de equipe, de como, né, liderar, de como fazer o negócio funcionar ali, mas na parte de produtos, naquelas coisas eu ainda não tinha, né, eu fiz o curso tudo certinho para saber, né, os produtos certos, os equipamentos certos, como entregar um serviço de qualidade para os clientes, né. Eu ia até te fazer essa pergunta agora na sequência, a respeito dos produtos mesmo, você sentiu, assim, muita diferença do que é usado lá para depois o que é usado aqui? Muita diferença. Inclusive, hoje a gente, né, como empresa, né, a gente conhece muitos produtos, né, que não tem no mercado, né? Sim. E as pessoas, assim, de residência não consegue encontrar no supermercado, e lá não, lá você consegue encontrar produtos bons, né, produtos de qualidade ali no supermercado, né? Ali, se você não é, que nem nós aqui, se você não é uma empresa, não conhece os produtos, você sofre. Exatamente. Você sofre para fazer uma limpeza porque você não tem o produto certo, você não tem o equipamento certo. Às vezes os produtos que nós compramos ali no dia a dia acabam não sendo o melhor, né? Não é o correto. E assim, Mara, na questão, por exemplo, né, quando você pega mais parte de casa ou de apartamento, como que é os tipos de piso lá deles? Porque o nosso aqui geralmente é piso cerâmico, piso laminado. Eles usam mais os pisos quentes, né? A gente pode dizer o laminado, né, o vinílico, o carpê. Eles não usam... Tem bastante carpê lá, né? Bastante.
E quando tem algum piso frio, né, eles usam aquela manta térmica, né, de aquecimento no piso mas são poucas casas que tem. A maioria ou é laminado, ou é vinílico, ou é carpê. Que legal. Ô Mara, e assim, de toda essa gama de serviços, né, que você faz, então depois a gente vai comentar, né, um por um na sequência, mas você pega assim, limpeza como um inquilino que está saindo de uma casa ou de um apartamento e precisa entregar aquele imóvel. Você tem também aquela limpeza, por exemplo, a pessoa está fazendo uma obra, né, seja obra mesmo desde o início ou então uma pequena reforma. Você também acaba fazendo pós-obra, né, que a gente chama. Exato. A gente pode dizer que aí há um pré e um pós-mudança, né, que é quando a pessoa está saindo de um imóvel, né, para entregar para uma imobiliária, né, que seria um pós-mudança, e o pré-mudança, que é um inquilino que está querendo, né, ou é um morador que comprou uma casa, né, ou né, tá se mudando para um imóvel novo. Então tem esses dois tipos diferentes. Já o pós-obra é quando a pessoa já constrói, né, a casa, daí tem aquela sujidade de construção, né? Sim. Mas os dois, assim, são serviços diferenciados, né, onde que a gente precisa ir até o local, fazer uma avaliação, né, daí a gente ver o tamanho do imóvel, né, o grau de sujidade, principalmente quando é um pós-mudança, por exemplo, né, porque ninguém cuida da casa quando não é sua, né? Exatamente. Sai da casa, a casa fica num estado deplorável, né? Então a gente tem que fazer aquela faxinão mesmo, tentar deixar a casa o mais nova possível pro novo morador. Sim, e por exemplo, se for a questão dessa de inquilino mesmo, né, que sai e entra ali no imóvel, você acaba entrando, porque querendo ou não, os inquilinos precisam também fazer uma pintura, né? Primeiro entra os pintores para depois você entrar com a limpeza, ou é o contrário? Você entra já com a limpeza, deixa tudo limpo e aí o pintor faz a parte dele para entregar? Não, geralmente a gente entra antes da pintura. Depois da pintura, depois da pintura. Porque o pintor sempre faz. É o que eu ia perguntar agora, os próprios pintores. Sempre faz. Fazem uma baguncinha. Tipo assim, eles liberam pra gente a parte da parede, né? Só que daí o chão fica. Vamos dar um alerta aí pros nossos pintores aí, que nós temos vários como parceiros. Pessoal, vamos dar uma força aí pra Mara, hein? Vamos lá, porque eles capricham na parede, mas no chão não pensam muito. Porque hoje em dia, né, tem aquela questão da proteção também, tanto dos móveis quanto dos pisos, né? E a gente percebe que muitos deles acabam usando, né, seja a lona, seja aquela proteção própria para o piso, né? E aí, mas nessa situação, por exemplo, de ter que sair ou entrar de forma rápida, às vezes nessa agilidade que tem que dar ali. Mas você sabe que até tem alguns inquilinos, porque às vezes eles querem economizar, né? Eles não contratam um pintor profissional, né? Eles mesmos que vão querer fazer a pintura para entregar para a imobiliária, né? E aí é onde acaba fazendo alguma coisa errada, né? Porque não tem aquela experiência do pintor, né? Exatamente. E, por exemplo, Mara, você tem algum, assim, não sei se eu chamo de requisito, ou alguma observação que você faz, né, com os seus clientes? Se for uma mudança, a sua equipe, ela só entra depois que toda a mudança é feita? Com certeza. Com certeza. Já deixa claro isso para o cliente, eu sempre né? deixo claro para o cliente, né? A gente só entra para fazer a limpeza, né? Depois que não tiver... o último serviço mesmo. Depois que não tiver mais nenhum profissional ali. Depois que não tiver nada, assim, que... porque eu já tive vários problemas, né, da gente querer se entrar para fazer a limpeza, ainda tem um pintor, ou ainda tem um eletricista, ou ainda tem alguma coisa lá, né, ou um imóvel que ficou para trás, e aí acaba atrapalhando a limpeza, né. Aí ou dando retrabalho. Ou dando retrabalho, exatamente, porque daí você faz a limpeza, né, daí a pessoa vai, entra e suja, né. Aí ou você tem que limpar de novo, ou o cliente vai reclamar, não ficou bem feito, mas não foi você, né, você limpou, só que, né, outra pessoa foi e sujou. Então, realmente, a gente já pede para o cliente, olha, a gente até vai fazer o orçamento, né, e fala para o cliente, quando finalizar tudo, aí a gente agenda a data para estar fazendo a limpeza. Aí depois é só entregar a chave e acabou, né? Exatamente. Ô Mara, então agora a gente vai apresentar, né, para o público que está nos acompanhando aqui, poder observar os serviços
que a Perfect Clean realiza hoje em dia. Aí você fica à vontade para falar de um por um ali, de todos eles, né? A gente hoje, nossa atuação, né, é com a terceirização da mão de obra, né, limpeza pós-obra, pré e pós-mudança, tratamentos de piso, limpezas de vidros, de arista e higienização de estofado. Né, esses são as nossas atuações, né. Por curiosidade, Mara, a Perfect Clean hoje, ela atua somente em Londrina ou vocês também acabam pegando outras cidades da região? Na região a gente atende ali mais assim na região de Cambé, Jataizinho, Ibiporã, até a Rolândia, né? Aí mais do que isso aí a gente já não consegue atender. Aí, em termos ainda de não, né? não ainda fica... não. Ainda não, tá certo, já tem que pensar ali. Exato. Mas... E por exemplo, hoje a sua equipe, né? Ela é formada por mais ou menos quantos colaboradores? Nós temos uns 10 colaboradores fixos, né? Que legal. E a gente trabalha muito com freelances também, né? Trabalhadores autônomos, né? Que tem um MEI, né? E assim, quando a gente consegue fechar alguns contratos de pós-obras, né? Eles estão auxiliando a gente. Nós chamamos eles para estar reforçando, para dar aquela força para nós na mão de obra. Que legal. A Perfect Clean hoje, ela tem alguma parceria com condomínios? Tipo na área da limpeza? Por exemplo, na área comum, né? Parte de lazer mesmo. Temos. A gente atende na área da limpeza e conservação, assim, com contratos fixos, né? A gente tem alguns condomínios, né? Alguns prestadores, né? Que na parte da limpeza ali, da conservação, que cuidam ali dos condomínios. Falando um pouquinho agora, né? De cada um desses serviços. Quando você iniciou a empresa mesmo, você chegou já a abrir esse leque todo aí de serviço ou você focou mais em algo para dar o start mesmo? Não, eu comecei, como eu falei para você, diarista, né? Eu trabalhava, como eu trabalhei na Inglaterra, eu já trabalhava nessa área lá, então lá, tipo assim, eu tinha várias casas, né, assim, de serviços de casas apenas, e eu tinha as meninas, né, que, mesma coisa que aqui, eu comecei com uma, depois eu consegui mais 2, 3, 4, 5 casas e fui aumentando a frota de meninas para trabalhar comigo, né. Então, eu tinha um grupo de meninas que prestava serviço só em residências, né. E lá, como é diferente daqui, a gente trabalhava por horas, né. Aqui já é por dia. E, por exemplo, assim, lá como aqui, também tem a parte, vamos supor, sai um pouquinho da limpeza e pega ali também a questão, tipo, lavar uma roupa, de repente até cozinhar algum alimento, como que é? É só a limpeza mesmo? Só a limpeza mesmo, lá não mistura, né? Você é zeladora, você é da limpeza, você só vai limpar. Né? Se você é a babá, você só vai cuidar do bebê. Se você é a cozinheira, você só vai cozinhar, né? Sim. Então, cada profissional tem a sua, né? Função, a sua função, não se mistura as coisas, né? E você, quando começou como diarista, também foi dessa forma? Também, só na limpeza. Hoje, né, a gente tem até um leque para diaristas, né? Nós temos, né? O site, né, já próprio, assim, para você estar contratando um diarista, e a gente já coloca também, né, para os clientes, né, que a diarista, ela é 6 horas, né, 8 horas de trabalho, uma diária, então o tempo tem que ser compatível ali, né. Sim. Para limpar, ela vai limpar, né, então não tem como deixar a pia cheia de louça para a menina chegar lá e ficar só lavando louça e não conseguir fazer o serviço, né, porque 8 horas, né. Sim, tem aquele serviço mais pesado, né. Então eu já deixo assim pro cliente, né, a pessoa vai limpar, vai fazer faxina, né. Mas já tem as clientes que são fixas, né, aquelas que são ali, tem ali 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, aí sim, aí a menina pode até passar uma roupa, né, pode até fazer ali o que é a necessidade do cliente, né, lavar uma roupa, lavar um sapato, mas é uma coisa que ela vai, né, semanalmente, né, então ela consegue manter aquela rotina da casa. Sim. E, por exemplo, assim, quando a gente pega a casa como exemplo, né? Geralmente tem casas que tem aquele quintalzão enorme. Vocês também trabalham em termos assim,
dependendo da metragem quadrada, 2 colaboradores, 3? Exato. Ou tem. uma ou 2 diárias? Como Tem que também. funciona? Por exemplo, quando, no sentido assim da diarista, né? É uma casa grande, né? A gente já avisa o cliente, né? Uma pessoa não dá conta, né? Para fazer a limpeza interna, externa e limpar os vidros, Em né? apenas um dia. Principalmente vidros, que tem muito nessas casas de alto padrão. Tem muitos vidros. Sim. Então, a diarista não dá conta. Então, a gente já indica para o cliente, né? Ou ele pede mais profissionais, né? Ou aumenta os dias de diária. Para estar fazendo a limpeza, né, interna e externa. E aí tá podendo cuidar de todos os detalhes exatamente. mesmo, Inclusive, né? a limpeza de vidros, né? A diarista também, se for vidros altos, ela não limpa, né? Ela só limpa os vidros baixos. Aí a gente tem já o profissional, que é os meninos, né? Que faz esse serviço, né? De limpeza de vidro. Entendi, Mara. Ô, Mara, o que eu achei bem interessante, né, da Perfect Clean é justamente essa questão, assim, de separar mesmo, né? Tanto a questão do serviço em si, como você comentou, né, que abre o leque de opções ali, seja o serviço de uma diarista, seja a limpeza, por exemplo, de um quintal de vidros, né, que você comentou também. Mas o que eu achei bem interessante, que você separa a questão, assim, um imóvel, digamos, isoladamente, né, seja um apartamento ou uma casa, para aquela questão do empresarial, né, que daí eu queria até que você comentasse sobre isso. O condomínio, vamos supor, tem um condomínio, seja vertical ou horizontal, né, de casas, que precisa contratar o serviço da Perfect Clean para a área de lazer. Seria mais essa limpeza empresarial, né? Exatamente. Exatamente. Nós atendemos, né, algumas empresas, né, igrejas, consultórios, lojas, né, barracões, condomínios fechados. Então, a gente seleciona, né, uma pessoa para estar prestando esse serviço, né? E ali eles é um serviço mensal daí, né, onde a pessoa vai todos os dias, né? Faz um contrato fechado. Faz um contrato fechado, por um período. Com determinadas horas, né? A gente tem clientes de 6 horas diárias, né? Ou 8 horas diárias, mas ali é todos os dias, né? É mensal, a pessoa vai, né? E cuida ali do anseio ali da conservação e manutenção da limpeza naquele ambiente. E agora eu tenho 2 curiosidades, né? A primeira, com relação aos orçamentos. Como que você consegue passar, em termos de valores mesmo, né, para o seu cliente? Você faz todo o atendimento através do WhatsApp ou de repente não? Você faz questão de fazer uma visita prévia para saber qual que é até o funcionamento, né, se seja imóvel, seja a parte da empresa mesmo, saber até inclusive o tanto de serviço que vai ter lá. Como que é essa questão dos orçamentos? Geralmente de início, né, o cliente entra em contato com a gente, né? Aí eles passam as necessidades, né, do que ele está precisando, né? Tipo assim, eu preciso de uma funcionária, né, 40 horas semanais para estar fazendo o trabalho aqui na nossa empresa. A gente manda, né, faz o orçamento, né, que a gente, né, calcula todos, né, os gastos que a gente tem, né, que o funcionário é registrado, tudo certinho dentro da CLT, vale alimentação, vale transporte, insalubridade, né, que a gente, né, passa para o funcionário. Aí, então, o cliente aceitando, fechando o contrato, né, aceitando aquela proposta, daí nós vamos até o cliente, né, e fazemos aquela avaliação do local para estar organizando daí um checklist para limpeza, né. Entendi. E, por exemplo, então, já aconteceu algum caso de você, na primeira conversa, né, passar um determinado valor e quando você faz a visita, vê que o negócio é um pouquinho mais embaixo ali, digamos, né? Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, reajustar aquele valor passado, como que é? Não, eu não tive esse problema ainda, em questão da limpeza empresarial, não. Eu já tive esse problema com outros tipos de serviço, né? Não esse contrato, né, que a gente está falando do contrato fixo com empresarial. Por que isso não acontece, né? O cliente, quando ele está contratando uma empresa, ele já sabe a necessidade dele com o colaborador, né? Tipo assim, ele já tinha
uma funcionária, por exemplo, né, uma zeladora ali no condomínio, né, então é uma pessoa, né, então ele já sabe da necessidade, né, ele está contratando uma pessoa, né, para fazer para cuidar daquele local. Então, o que a gente passa para o cliente, né, o orçamento, né, do salário, né, com todos os encargos trabalhistas para uma pessoa, né. Então, ali ela vai ter, não tem essa dificuldade de tamanho, de ambiente, porque ali ela vai estar trabalhando todos os dias, né, mensal. Então, ali ela vai se organizar, a gente vai fazer um checklist e ela vai se organizar com a limpeza, né, ela não, tipo, aos poucos ela vai, se de imediato tá meio assim, né, você vê que, nossa, dá uma assustada, mas aos poucos a gente vai se organizando com um checklist para poder fazer aquela manutenção e conseguir colocar o serviço na ordem, na sequência ali. Sim, correto. Por exemplo, a gente tem um condomínio, né, no caso, assim, colocando só para você ter uma ideia, o condomínio, ele pede pra gente um funcionário de 4 horas, né? 4 horas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Esse funcionário, ele trabalha 8 horas para mim, né? Para Perfect Clean. Certo. Porém, no condomínio, ele só vai 4 horas, né? O cliente, a gente passa um valor pro cliente, né? De 4 horas, né? Mensal ali. E o funcionário vai ali na empresa dele, que nem nesse condomínio, só para 4 horas. Sim. Porém, as outras 4 horas, esse funcionário vai para outro local, né? Para ele fechar a carga horária dele. E nesse condomínio, né? Como é um condomínio, ele não vai conseguir fazer tudo num dia só, né? Sim. Porque não tem, né? Fica muita coisa pro dia seguinte. Então, a gente fez um checklist para ele, né? Um dia tem os dias certos dos lixos, os dias certos de limpar uma garagem de cima, o dia de limpar uma garagem de baixo, né? O dia de limpar, né? Fazer um faxinão num andar ou num outro andar. Então, a gente consegue organizar, né? Com o checklist para que ele não se perca e consiga entregar a qualidade para o cliente. E também é até interessante a questão da cobrança mesmo, porque daí, se você de repente já deixa de forma prévia, né, e organizada todos os serviços que você vai executar num determinado dia, é justamente para o cliente não te cobrar algo que não era para ser feito naquele dia. Exato. Né? E quando a gente atende também clínica ou consultório, né, que tem as exigências da vigilância sanitária, né? Então, a gente tem todo um POP de serviço ali, né, um checklist ali detalhado, né, passo a passo ali, né? Para a pessoa não se perder, né? Então, fica tudo certinho. Até mesmo se a pessoa faltar, né? Ou não poder ir naquele dia, ou tiver que substituir uma outra pessoa, né? A outra pessoa consegue manter aquele padrão, né? Porque tá ali todo, né, especificado no checklist o que ela vai fazer naquele dia. E, por exemplo, Mara, mais uma dúvida. Com relação a essa parte empresarial ainda, né? Você costuma trabalhar com um contrato mínimo com os condomínios ou com as empresas? Por exemplo, assim, eu fecho um contrato por pelo menos 3 meses, ou não? Você tem essa flexibilidade em relação a período mesmo? Não, nós atuamos assim com flexibilidade, sabe? Nós não cobramos, assim, a única coisa que nós pedimos para o cliente quando nós vamos fechar um contrato é que eles nos avisem, né, dê um aviso prévio, né, para a gente se programar, né, para estar dispensando aquela pessoa que está ali, né, fazendo o serviço para ele. É isso que a gente pede, é um aviso prévio. Sim, até para remanejar também. Para remanejar, exatamente. Né? Que legal. Mas a gente não estipula, não. A gente não tem essa cobrança. Trabalha de assim. várias formas, né? Seja por dia, por semana, por mês. Exato. Né? Legal. Exato. Ô, Mara, voltando àquele caso que a gente até comentou, né? Sobre determinados pintores, que daí acaba fazendo uma sujeira além do que deve e dificultando também o serviço de vocês. Pegando esse gancho para o pós-obra, conta um pouquinho pra gente como que é a forma da Perfect Clean trabalhar também, né? Porque é algo muito específico, né, Mara? Você tem obra de todos os tipos, né? Igual eu comentei também. Desde uma pequena reforma, vou reformar um banheiro, vou reformar uma cozinha, ou até mesmo a obra grande mesmo. Exato, né? Exato.
Geralmente, quando é um trabalho assim pós-obra, né, da mesma forma o cliente entra em contato com a gente, né, agenda um horário para a gente estar fazendo essa visita de avaliação, que a gente chama, já para dar uma geral no local, né? Sim. E a gente até pergunta, terminou a obra? Eu acredito porque se você fazer uma avaliação e ainda tem gente, depois tem outro serviço, né? Então a gente já pede, olha, só chama para fazer a avaliação depois que terminar definitivamente, porque às vezes o pedreiro faz uma coisa e depois ele vai quebrar a parede de novo, né? Exato. Coloca o negócio ali, não dá certo e vai fazer de novo. Aí o orçamento que a gente tinha feito, né, que né, não tinha aquela parede, né, daquele estado, né, depois do orçamento, daí fez aquele serviço e ficou diferente, né. E, por exemplo, assim, a questão de curiosidade que eu tenho com relação aos resíduos. Essa parte de resíduo aí vocês não acabam pegando, ou pega também, tipo, mesmo que tenha terminado a obra, mas ficou algum entulho. Aí já não é com a Perfect Clean, né? Não, a gente não tira entulhos. Não. Mesmo porque, né, quando esses entulhos, né, de obra, a gente não pode jogar em qualquer lugar, né? E a maioria dos condomínios não aceita, né? Então, a gente já vai, fala pro cliente, né, que os resíduos, né, o pedreiro, ou o pintor, ou né, o mestre da obra lá, eles têm que retirar o lixo deles, né? A gente só entra com a limpeza, é óbvio, né? Aquela sujeira vai ficar, né? Mas não aqueles cacos de, né, aquelas coisas de entulho mesmo, pedaço de madeira, aquilo lá não, a gente não retira. A gente já avisa o cliente. Mas aquela limpeza fina mesmo, a limpeza mesmo. Então, legal, aí isso fica por conta do pintor, do pedreiro, a retirar o lixo deles. E, por exemplo, já aconteceu algum caso de você chegar para o cliente, igual você comentou, né, da perguntinha, ó, sua obra acabou? Posso entrar com a minha equipe? E aí o cliente passar, não, acabou, tá tudo certo, agora é só a Perfect Clean. Já. E no meio do caminho surge algum eletricista, algum pintor? Nossa, eu já tive dificuldade sim, eu já quase estapeei, entrei, né, em briga com o pintor. Nossa, sempre o pintor, mano? Sempre, não, porque a gente estava fazendo a limpeza, né, aí ele não tinha terminado o serviço, daí ele ia no local que a gente já tinha limpado, né, e sujava, daí não dava certo, né, nós estranhamos, né, então já ocorreu sim. Mas aí depois sempre acaba ali apaziguando a situação, ou de repente o cliente também entra no meio para sim, não, a gente entrou em acordo com o cliente, falou assim, não, olha, ou é eu ou é ele. Sim. Se ele ficar aqui, eu vou embora, se eu volto depois que ele for. Sim. Porque nós dois juntos não dá certo. A gente teve que fazer isso. Realmente, fui embora, né? Falei, não, a hora que ele terminar a pintura dele, você me chama que eu volto a fazer o meu serviço. Porque nós dois juntos não dá certo. Sim. Mas tá certo mesmo, né? Eu acho que, porque querendo ou não, por mais que o profissional seja cuidadoso, né? Seja pintor, seja até empresa de imóveis planejados, ainda vai ficar alguma poeirinha, vai ficar algo a mais ali. Exato. Aí depois o cliente vai, né, vai questionar com a qualidade do teu serviço e nem sempre é tua culpa, né? Exatamente. E se você sai e o profissional acaba ficando na obra, aí você sai achando que o seu serviço está pronto, avisa o cliente, ó, minha parte está pronta, e depois surge uma outra sujeira que o cliente vai acabar reclamando. Né? Exato, é bem isso. Para a gente falar um pouquinho agora de outra parte que a Perfect Clean atua, né? Que é o pré e pós mudanças. Assim, de cara, o que me vem assim à mente de curiosidade, de questionamento, se você já se deparou com determinadas situações de você entrar no imóvel, né? Seja casa, seja apartamento, e de repente você vê que tem uma mancha num piso ou num box de banheiro, que daí você acaba não conseguindo remover aquilo. Conta um pouquinho pra gente como que é esse dia a dia. Exatamente, ocorre bastante sim. Inclusive, né, esse serviço também é sobre avaliação, como eu já falei para você no início, né, já para ver esses detalhes, né, porque você vê, né, a gente já vai, já palpa e já você consegue ver o que é sujeira, né, e o que é mancha,
né, que não vai sair. Já para o cliente ficar ciente, né, não achar que você vai fazer milagre ali, né? Exato. Porque um imóvel novo é diferente, né? Você fazer uma limpeza num imóvel novo, que é tirar um resíduo de obra, né? E um imóvel velho, né, que já está ali encardido, em uso, né? Você consegue diferenciar o que é sujidade e o que é mancha que não sai mais, né? Para o cliente já ficar ciente, né, que ele não vai... Né, não vai dar para fazer milagre ali, né? Vocês costumam fazer tipo um histórico mesmo? Seja fotográfico? Sim, a gente sempre faz. Se você for ali nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Face, a gente sempre está fazendo vídeo ali, né? Dos limpezas, né? Do antes, do depois, né? Da situação do imóvel. Sim. E também para deixar, igual você comentou, o cliente ciente, né? Ciente. Para ele saber mesmo, ó, essa aqui já é uma mancha mais... Exato. Inclusive, esses dias mesmo eu fui, né, fazer um orçamento para um cliente, né, e ele estava preocupado com o piso dele, né, porque o inquilino, né, detonou a casa dele, né. Só que eu falei, olha, realmente isso aqui não sai mais, né, não é uma sujeira, isso aqui foi um produto, né, o chão queimou com produto, então uma limpeza não vai resolver isso daqui, né. Isso aqui já tem que ser já um tratamento, um polimento, né, porque a limpeza já não resolve. Entendi, mano. E questão de prazo, geralmente é apenas em um dia ou também depende de cada caso? Depende de cada caso, né? Depende do tamanho do imóvel e do grau de sujidade. Aí você também acaba falando, por exemplo, se é apartamento pequeno, pode ser que até um dia você consiga. Sim, um apartamento de 100 metros quadrados a gente até consegue fazer em um dia com umas 3 pessoas. Tá? Entendi. Aí passou de 100, daí a gente já não consegue entregar num dia. Entendi. Legal. Ou você aumenta a equipe, né? Ou você aumenta os dias. Mas eu até prefiro aumentar os dias do que trabalhar com muita gente no mesmo serviço ali, para não atrapalhar não o outro atrapalhar, também, né? não virar assim um tumulto. Então, mas até 100 metros quadrados é 3 pessoas. Dentro desse detalhe que você comentou, você costuma trabalhar com o máximo? Vamos supor, no máximo 3 colaboradores, no máximo 4, justamente para não ter esse conflito aí? Eu costumo trabalhar até com 5, mais do que 5 eu já não gosto. Eu já peguei a obra grande, assim, era uma empresa, né, grande, né, que a gente fez, né, um pós-obra, e aí a gente pegou uma equipe bem grande, né, mas eu prefiro trabalhar com equipes pequenas. E nesses casos de você ter que lidar também com os colaboradores, né, e cada um exercer uma função, por exemplo, tem um colaborador que vai para um imóvel só para limpar vidro. Tem um que vai pegar a parte mais do piso, digamos. Já ocorreu algum caso, tipo, de ter um conflito entre essas diferenças de execução de serviço? Tipo, a pessoa tá limpando o vidro e a do piso atrapalhar o que tá limpando o vidro, ou vice-versa? Não, porque a gente trabalha de uma forma organizada, né? A gente consegue, assim, organizar a equipe. Então, por exemplo, eu coloco um menino para limpar os vidros, né? Sim. Enquanto ele está limpando o vidro aqui, a outra está limpando o outro cômodo, né? Então para não ficar, para não atrapalhar o outro, né? Sim, você já faz essa organização interna. A gente consegue se organizar com o pessoal para eles trabalharem de uma forma, né, adequada. Sim. Para não se atumultuar. Ô Mara, e por exemplo, comentando essa questão ainda, né, do pré e pós-mudança. Tem determinados imóveis, né, determinados imóveis, que você vê que não precisa, não tem aquela limpeza tão pesada, digamos, né? É algo mais assim de higienização. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Porque às vezes o cliente até fala, mas não tem muita coisa aqui para fazer, eu queria um serviço só mais voltado para higienização. Você também faz isso? Sim. Como que funciona daí? Nós fazemos também. Esse serviço aí, né, geralmente, quando é uma limpeza básica, assim, às vezes nem precisa de uma avaliação, né? Dependendo do tamanho do imóvel, né, claro, né? Mas o cliente passando a medida do apartamento 100 metros quadrados, 90 metros quadrados, a gente já sabe, né, quantas pessoas vai dar para fazer aquele serviço ali, sendo uma limpeza
básica, né? O que envolveria, por exemplo, só para a gente ter uma ideia? Geralmente, quando é um serviço assim, a gente cobra o valor mais de uma diária mesmo, né? E os produtos e os equipamentos, né? Que daí nós levamos, né? Todos os produtos, todos os equipamentos, né? E aí só é incluso esse valor básico mesmo, é a diária, né? Do serviço, né? Da pessoa, mais os produtos e os equipamentos. Até para você se organizar em termos de logística. Exato, é uma taxinha extra que a gente cobra, é uma diária, né? Se for 2 pessoas, 2 diárias, mais os produtos e os equipamentos, a taxinha extra dos produtos e os equipamentos. E, por exemplo, você consegue identificar essa diferença de uma limpeza mais pesada para uma, digamos assim, apenas, né, uma higienização, com o cliente te mandando fotos pelo WhatsApp? Ou você precisa realmente prefiro ir ver, viu? Porque eu já fui enganada. Assim também, né? O cliente tira uma foto de um ângulo que parece que tá limpo, Exato. Aí você chega lá e não é aquilo, né? Então, mesmo sendo assim, né, a gente vai até o local, né? Sim. A gente prefere ir para dar uma analisada. Tá certo. Ô Mara, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre o tratamento de pisos, né? Especificamente sobre pisos. O que você teria a dizer assim? Porque a gente tem vários tipos de piso, né? Desde pisos externos, por exemplo, você tem aquelas pedras quando uma casa tem uma piscina, por exemplo. Ou então você tem aquele piso cerâmico que também fica externo. Você tem aquelas casas um pouco mais antigas, tem aquela lajota. Então, esse tratamento de piso a gente faz sobre medida, né? O cliente liga para nós, né? Fala sobre o problema, a dificuldade que ele está tendo com aquele piso, né? Aí nós vamos até o local, levamos até o produto para fazer o teste, né? E dessa dos produtos, dependendo do tipo de piso, depende, é um produto específico, depende, né? da sujeira, dependendo do piso, é um tipo de produto. Então, a gente já leva, né, mais ou menos do que o cliente fala para nós no telefone, a gente já leva os produtos que a gente acha, que alguns possíveis que vão solucionar o problema dele. Nós levamos os produtos, fazemos um teste, vê o melhor que vai, né, dar o resultado ali melhor, aí a gente faz aquele processo. Nesse processo aí do tratamento, né, a gente faz aquela limpeza, né, com os produtos certos, e depois a gente faz a impermeabilização. Esse processo de tratamento de piso, né, a gente só faz quando é de residência, de prédio? Sim, de residência, de prédio, e quando é também uma calçada externa? Um piso bruto, um piso... Não é um porcelanato polido, é um piso... Tipo petit pavé? Um petit pavé, é uma pedra mineira, ou é um piso derrapante, sabe? Que você pode botar um produto mais abrasivo, né? E que você pode também fazer uma impermeabilização depois. Ah, entendi. Tem esse tratamento pós-limpeza. Sim. Agora, os porcelanatos, por exemplo, a gente já não indica para esse tipo de serviço, né? Esses porcelanatos aí, quando tem algum problema assim, a gente já indica um polimento, né? Porque eles não aceitam qualquer produtos, né? E você acha assim, porque é lógico que depende, tem casos e casos, né? Mas geralmente, quando você entra nessa limpeza, né, mais específica mesmo dos pisos, você acha que costuma durar quanto tempo para vocês terem que voltar lá e fazer uma manutenção e manter do jeito que estava? Olha, a gente indica em média uma vez por ano, pelo menos, para estar fazendo, para você estar fazendo aquela remoção daquela resina velha, né, e passando outra resina nova. Isso é casos tanto área externa quanto interna? Quanto interna. Entendi. A gente indica pelo menos uma vez por ano. E você acha que é comum o pessoal contratar o seu serviço só para isso? Sim, eu faço bastante desse trabalho. Bastante donas de casa me chamam para fazer, né? Porque condomínios é pesado também, né? Sim. Esses tempos mesmo, um pouquinho antes do Natal, nós pegamos um condomínio, né? Para fazer toda a parte externa do condomínio inteiro, né? Os blocos de cima e embaixo, né? Para estar fazendo aquela limpezona mesmo, né? Tá passando, né, a máquina, o produto, para estar passando a resina. Então, a gente fez o condomínio inteirinho. Foi um serviço, assim, bem grande.
E nas residências é comum também, porque facilita o dia a dia da dona de casa ali, né? Que ela tem dificuldade ali para limpar né, aquela calçada, Sim. aquele piso e não consegue, né? Que ela não tem um produto certo para fazer, né? Como eu falei para você, não se acha no mercado, não se acha fácil o produto certo. E a pessoa sofre para limpar aquela calçada, né? E a gente vai lá, dá aquela agilizada, fica fácil para ela. Daqui 1 ano aí é fácil, é só remover aquela resina e passar de novo, não encarde o piso, porque quando você faz esse tratamento, né, você vai desencardir, daí você vai colocar a resina, vai cobrir os poros do piso, ele não vai, né, sugar aquela sujeira com facilidade. Uhum. E por curiosidade, Mara, eu acho que deve acontecer vários casos desse, que seria o quê? Igual você comentou da questão do usuário não saber mesmo o produto que tem que usar no determinado piso, né? Já aconteceu com você de você chegar num imóvel, o usuário fez ali uma limpeza, digamos, que acabou, ao invés de limpar, acabou manchando, e você tendo que ir lá no local para tentar remover essa mancha? Olha, já aconteceu de me pedirem orçamento nesse sentido, mas, como eu falei para você, quando é um caso desse, aí eu já não consigo atender. Aí eu já passaria para um outro técnico, né, que vai fazer o polimento. Tá. Porque quando você derruba um produto químico num piso, né, um porcelanato, por exemplo, né, você não consegue, é só um polimento. Entendi. Agora, se for, como eu falei para você, um piso fosco, um piso que dê, aí sim a gente consegue passar, né, passa o produto, né, daquela mancha que ele sujou ali, a gente consegue igualar, né, aquela mancha que ele fez, né, para ficar por partes iguais. Mas já quando é um piso diferente, um porcelanato, por exemplo, já não dá mais. Né? E você acha que tem casos que aquela determinada mancha ou dano, digamos, de ser irreversível e o cliente ter que trocar o piso mesmo? Já. Tem. Principalmente, às vezes, algumas donas de casa, às vezes a funcionária, ela joga produto direto assim no chão, né? E aí você vê as manchas no chão, né? Sim. É uma coisa que a gente jamais deve fazer, né? Jogar o produto já direto no chão. Aquele aperto do coração. Ô Mara, entrando agora na parte de vidros, né? Limpeza de vidros, que vocês também fazem esse serviço. Quais as dificuldades assim que vocês encontram no dia a dia e até a questão de conseguir atender o cliente, né? Em relação a, por exemplo, pé direito, altura, né? Se vocês trabalham também com fachada de edifício, explica um pouquinho pra gente. Nós atendemos assim, posso dizer assim, até 5 metros de altura. Até 5 metros. Até 5, mais que isso a gente já não atende, tá? A gente tem o profissional, ele tem NR35, mas as fachadas altas a gente já não atende, né? Mas essas pé direito alto de residência, né? Até 5 metros a gente consegue atender. E quando é sobrado, por exemplo, aí você acha que não tem dificuldade ou também depende do caso? Não, quando é sobrado a gente consegue. A gente só não consegue, eu falo para você, quando você precisa de cadeirinha, né? Ou precisa daquele processo mais dificultoso, né? Aí eu já não prefiro não colocar o meu pessoal em risco, né? E o vidro, assim como o piso, você acha que tem muita variedade de vidros e de produtos que você utiliza ou geralmente é um único produto que você utiliza para vários tipos? O problema dos vidros, eu acho que eu vejo assim muito, né, nas residências principalmente, conhecimento. Acho que as pessoas não conseguem fazer uma limpeza, né? É coisa de técnica ali, né? Saber o produto certo, o pano certo, o jeito certo. Mas os vidros não tem assim um segredo, né? Não tem o único segredo do vidro é a técnica. Se você não usar a coisa certa ali, você não vai conseguir fazer seu vidro brilhar. Sim. Você vai embaçar, E é isso que eu vejo, as muitas dificuldades das donas de casa, com box de banheiro. Das diaristas, exatamente. Não consegue deixar um vidro polido e brilhoso, né? Mas é por causa disso, por causa da técnica, do jeito de usar o produto, né? O pano certo, porque tudo influencia, né? Sim, com tem certeza. Tudo. Até a forma da própria limpeza, né? Exatamente. Ô Mara, outra questão também que eu achei bem interessante, né, que a Perfect Clean atua,
que é com relação à higienização de estofados. Vocês também fazem só esse tipo de trabalho, se o cliente quiser? Sim, a gente tem só esse serviço também, se o cliente precisar. E assim, você trabalha desde sofá, aquelas cadeiras também que são estofadas, como que é que funciona? Isso, nós fazemos colchões, né, estofados, cadeira, poltronas. E você acha assim que tudo também depende de técnica, de exatamente, produto, é o produto certo, a técnica, o equipamento, né? Porque esse serviço é uma lavagem úmida e seca, né? A gente precisa da extratora, né, para estar fazendo esse serviço, né? E o produto certo também, né? Porque você passa o produto ali, daí o produto certo, ele vai puxar para cima todos os ácaros, né, toda aquela poeira que está no colchão, na espuma do estofado ou do colchão, né, daí a gente faz a parte da esfregação. Sim. Daí a extratora finaliza com a extratora daí, né, porque ela dela já vai enxaguando já e secando ao mesmo tempo. E o sofá, por exemplo, ou até outro tipo de estofado, também tem a impermeabilização. Vocês também fazem isso ou não? Não, a impermeabilização nós não fazemos, nós fazemos só a higienização. Só a higienização. Entendi. E em termos de recomendação, né, de duração mesmo, você fez uma higienização hoje de um sofá de sala, assim. De quanto em quanto tempo você recomenda estar fazendo essa higienização? Eu aconselharia 6 meses, mas eu tenho umas clientes fixas assim que é uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas elas são fiéis. Mas é que acumula muita sujeira, né? Parece que não, mas... Só depois que a Perfect Clean atua ali que você vai perceber, né? O tanto que estava sujo. Exatamente. Ô Mara, eu gostaria agora que você convidasse o público para estar acompanhando, né? Você comentou que a Perfect Clean tem as redes sociais, tem o seu WhatsApp também, que é o comercial, né? Fica à vontade aí para falar para os nossos clientes aí, interessados, né? Que esteja precisando, né, de algum desses serviços, porque é um leque, né, são vários. Sim, muitas opções. E a gente, além desses, né, às vezes a gente atende até alguma necessidade que às vezes não está ali, né. Sim, mas que é relacionado, né? Um serviço assim que não está ali, mas o cliente fala assim, olha, você consegue fazer isso? Não, a gente dá um jeito e faz, né. Então, é só entrar em contato com a Perfect Clean, né, no WhatsApp, né, fala a necessidade, né, o que o cliente, né, o que ele está precisando, nós vamos até o local e estamos lá. Então, para quem está nos acompanhando, o telefone de contato é o DDD 43, aí é o 98847-9841, o e-mail que é perfectcleanlimpezas@gmail.com. O site, que inclusive nós iremos passar na sequência um vídeo institucional bem bacana, né, apresentando o site para vocês, que é o www.perfectcleanlimpezas.com.br, e também Instagram e o Facebook. É só você procurar por Perfect Clean Limpezas. Exato. Vamos passar então esse vídeo institucional, Mara, para você também comentar um pouquinho depois, né? Que é relacionado ao site de vocês, né? Exato. Contratar uma faxina na Perfect Clean é fácil. Quer ver? Basta acessar nosso site e clicar na aba Agendar Faxina. Depois, você deverá inserir no campo solicitado a data em que deseja que o serviço seja realizado. Escolha o tipo de faxina desejada e a quantidade de horas para a execução do serviço. O valor já irá aparecer. Marque o horário e pronto! Os profissionais disponíveis serão mostrados na tela. Você poderá ainda escolher produtos de limpeza. Pronto! Agora é só finalizar a forma de pagamento. Você poderá agendar ainda faxina empresarial, limpeza pós-obra, limpeza de vidros, higienização de estofados e muito mais. Contamos também com uma loja virtual para você adquirir seus produtos de limpeza. Acesse nosso site e conheça todas as facilidades preparadas para você. Esse site ficou muito prático, né? Exato. Isso daí é para facilitar assim, na questão da contratação de diarista, né? Nós atualizamos ele para, como eu disse, ficar mais prático, né? O cliente vai lá, né? Ele já direciona, vai direto. Esse especificamente para diarista, né? Especificamente para diarista.
onde ele já consegue agendar, escolher até a diarista que, né, que ele precisa ali, né, as horas, né, 6 horas, 8 horas, 4 horas, né, e ele consegue até ver a fotinha da diarista, né, a qual vai mais com o feeling dele, né. É bem prático. Nós temos também os produtos, né, de limpeza, né, onde o cliente às vezes não tem o produto em casa, né, que a diarista leve o produto, né, nós temos ali os produtos do Desembala, que são uns produtinhos, são sachês, são biodegradáveis, né, então, mas são, como é que fala, concentrados, né, onde o cliente pode estar comprando, né, também no site, daí a diarista de forma separada, coloca na cestinha de compra junto com a diarista, com o serviço da diarista, e ela leva no dia, daí só coloca o produto no esborrifador ou no vidro para ela poder estar fazendo, né, utilizar na limpeza. Ou também, né, outra parte da loja virtual que nós temos são os produtos, né, da linha profissional, né, que a gente usa nas limpezas de pós-obra, de piso, esses outros produtos que nós temos também na loja virtual, né, produtos que o cliente não encontra no supermercado, né, são produtos de qualidade que a gente usa para prestar os nossos serviços, né? Exato. Às vezes o cliente ele não quer contratar o serviço, ele mesmo quer fazer, né? Ele pode comprar o produto e, né, a gente indica, mostra, né, como ele vai utilizar o produto e ele mesmo pode fazer o serviço dele. Que legal, Mara. E, por exemplo, assim, nessa questão dos produtos em si, tem casos de o cliente querer contratar o serviço, vamos pegar como exemplo aí a diarista, né? Dele falar assim, não, eu quero só a mão de obra porque os produtos eu já tenho. E aí, de repente, você chega lá e vê que aqueles produtos não são os adequados. E aí, como que fica essa situação? Fica complicado, né? Fica complicado, mas aí foi a escolha dele, né? O serviço não vai sair de qualidade, né? Mas você acaba fazendo, Sim, a funcionária acaba fazendo, ela tem que fazer, né? Porque ela tá ali para fazer, mas infelizmente não vai ficar, né, aquele serviço de qualidade. Só que daí a gente não consegue se responsabilizar também, né? Porque ele não tinha um produto, né? O cliente já não flexibilizou isso. Exato. Né? Entendi. Ô Mara, agora pra gente fechar mesmo o nosso podcast, né, eu gostaria de agradecer você aí, espero que você tenha gostado, né, de estar fazendo esse podcast, porque igual a gente sempre comenta, né, a intenção é justamente a apresentação, né, da empresa para o público que está acompanhando, para os seus futuros clientes e também humanizar o negócio, né, porque às vezes as pessoas, elas observam as empresas, mas sempre fica aquela curiosidade de saber quem que está por trás do negócio. Até para passar uma segurança, uma credibilidade, né? Exatamente. Você teria, assim, algum recado final para passar para o nosso público aí, para estar contratando o serviço da Perfect Clean? Eu tenho. Eu diria assim, né? É um vídeo que eu vi até no Instagram, mas que me chamou bastante atenção e que eu gostei muito, sabe? Eu acho que quando você faz um serviço ali que você gosta, você não trabalha, né? Você sente prazer, né? Sim. Eu, assim, eu tento fazer isso, né, para os meus clientes, porque eu não trabalho, né? Eu faço o que eu gosto de limpeza, né? E eu procuro entregar o meu melhor para o meu cliente. Eu sou detalhista, eu checo, tipo assim, eu tô junto com a equipe, né? Sim. Tenho as meninas que me ajudam no escritório, no financeiro. Mas eu gosto, na parte operacional, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar ali. Todos os pós-obras eu tô junto, eu chego na hora do começo do serviço, oriento tudo. Na hora que eu vou, né, entregar o serviço, eu checo tudo. Então, é um detalhe meu. Então, eu não trabalho, eu gosto do que eu faço. Então, para os clientes, né, para o pessoal que está assistindo, ficar tranquilo, porque... Sim, com certeza. Porque eu faço o que eu gosto. Tem essa entrega mesmo, essa responsabilidade. Fazer, né, bem feito. Que legal, Mara. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e
Tamo junto, né, Tamo Mari? junto. E agora, pra gente finalizar aqui, então, eu quero convidá-los novamente, né, para estar acompanhando aí, inclusive esse podcast que vai estar disponível no YouTube, no nosso canal. Só você digitar Network Serviços no YouTube, já vai achar o nosso canal lá com todos os podcasts que nós já fizemos até o momento. Também está convidando vocês a baixar o nosso aplicativo, né, nas lojas digitais, seja na App Store ou na Google Play. Só você digitar Network Serviços, com cedilha ou sem cedilha, que você vai encontrar um íconezinho azul. Baixa o nosso aplicativo, faz um cadastro rápido com algumas informações, o telefone para contato, um e-mail, uma senha de acesso, e lá você está podendo ver as empresas, assim como a Perfect Clean, na categoria de limpezas. Você também vai ter opções das mais variadas categorias de serviços, né? Seja pedreiro, eletricista, ar-condicionado, engenheiro, arquiteto, lojas de materiais também nós temos disponível no nosso aplicativo, e também as nossas redes sociais, o nosso Instagram e Facebook, que é Network Serviços, @network_serviços no nosso Instagram. Muito obrigado, pessoal.